Ao vivo? Pessoal, bom dia pessoal do presencial, bom dia pessoal de casa. Muito prazer, eu sou o George, tá? Ficarei com vocês aqui com as 3 melhores matérias do mundo. Começa, primeira é direito tributário, tá? À tarde, processo civil e logo em seguida, direito constitucional. Só para encerrar esse sábado maravilhoso, certo? Para você se apaixonar pelo direito constitucional e mais, e mais, e mais. Possivelmente, sua segunda fase ser inconstitucional, tá? Recebo, venham, tá? Estamos com expectativa boa do número bom de aprovados. Na expectativa de ter aprovado 100% da turma, tá? E vamos esperar, aguardar o tão esperado resultado da segunda fase. Certo? Qualquer dúvida, pessoal, eu estou aqui, tá? Você anota aí o Insta, porque lá você pode fazer alguma pergunta direta, certo? Pessoal, é rapidinho que eu vou falar uma coisa aqui, até porque é o meu primeiro dia com vocês, primeiro contato. Eu também não vou chover no molhado, tá? Aquelas coisas que sempre se fala. Mas minha função é essa, tá? Então é rapidinho, só uma coisa, pessoal. Veja, clichê, já é o clichê do momento, a OAB mudou, né? Na última OAB foram 17 questões novas. Direito constitucional não caiu só em direito constitucional, caiu em outras disciplinas, tá? A tal da interdisciplinariedade. Show? Mas é isso aqui, todo mundo já está falando, eu não vou falar isso para vocês. O que eu quero não é advertir, não é nada disso, não. Mas a pergunta é, quem quer passar na OAB aqui? Ponto. Ok, estamos no curso de OAB, tá bom? Pergunta 2. Você está disposto ou disposta a fazer tudo para isso? Tá. O que isso inclui? O que isso inclui, senhoras e senhores? Estudar com disciplina até o dia da prova. E quando eu falo estudar com disciplina, é estudar com frequência. Certo? Não precisa ser todos os dias, tá? Não precisam ser 4 horas seguidas. Não, é você pegar a sua vida, como é que ela está, ali arrumar tempo para você estudar. E outra coisa, estudo de qualidade, tá? Não só a rotina, a frequência, como estudo de qualidade. Arrumar o seu cantinho para você estudar, criar a sua rotina de estudo. E mais, pessoal, e mais. Repetições. Repetições espaçadas. Veja, respeitosamente, eu já estou cansado de falar isso. E já estou cansado também de ouvir o aluno, professor, o senhor tinha razão. Depois de sair da prova. Devia ter estudado, tá? Só isso, pessoal, que eu vou falar. Predisponha-se a isso. Por quê? Porque é completamente factível você passar nesta prova. Porque é uma prova, também respeitosamente das opiniões contrárias, 100% emocional. Tá? Primeira fase é emocional e a segunda fase, mais ainda, ela é emocional. Tanto é que na segunda fase você estará com a resposta à sua mão. Não tem como perguntar nada fora do vademecum. Certo? E aí realmente é uma prova que você não compete com outras pessoas, é uma prova que você compete com você mesmo. Aí, reconheço, é um baita peso nas suas costas. Mas só que a minha função é essa, pessoal. Minha função não é só passar. Aliás, pessoal, também tem essa questão aqui. Nós não somos meros repassadores de conteúdo, tá? Porque é muito fácil chegar aqui, vomitar a matéria e pronto, resolvi meu problema. Não. A gente se preocupa, eu particularmente, o Alexandre, todo mundo se preocupa também com o estágio de cada um, com o estudo de cada um. Tá? Eu estou entrando hoje com vocês aqui. A partir de hoje, podem contar comigo qualquer dúvida. Porque não adianta, pessoal, eu vou falar aqui genericamente, geralmente, mas cada um tem um estágio cognitivo distinto. Tá? E aí a única forma de eu poder ajudar você, cada um está numa corrida diferente aqui. Para eu poder ajudar você na sua corrida, aí você conversa comigo, Jorge, eu não entendi isso. Jorge, poderia repetir isso. E até a depender, pessoal, aqui vai estar um link na bio, vai ter um link do YouTube. A cada pergunta frequente que eu ver que está gerando muita dúvida, eu vou gravar vídeos e jogar lá no YouTube. Porque eu só tenho aqui, tributário, tem 3 aulas com vocês. Constitucional 4, processo civil 4. Dá para ver tudo? Não dá para ver tudo. Por isso que a gente vai por todos os lados.
Certo? Então não se contentem com isso aqui. Precisar de mais, a gente fala mais, eu falo mais, tá bom? Mas eu preciso que vocês efetivamente caminhem com a gente, que efetivamente lá, sentado, estudando. Só, e outra coisa, pelo amor de Deus, também entendo que eu vou falar a questão da simplicidade. Cara, nas minhas, principalmente em duas matérias minhas, é letra da lei. É letra da lei. Eu vou passar em revista alguns artigos aqui. Os artigos que eu falar, você vai anotar e você vai ler aqui comigo, mas também você vai ler em casa. Porque confia, cara. A gente trabalha com isso tem alguns anos. E é sempre a mesma coisa. Existe o estilo. Ah, Jorge, mas vieram questões novas. Vieram questões novas de letra de lei. De partes, por exemplo, da Constituição que não eram lidas. Show de bola? Agora a gente vai ver tributário. O que é que vai cair? Reforma tributária. Não caiu nas últimas. E o que é que vai cair? Letra da lei. Então, criatura de Deus, letra da lei. Certo? Qual é a finalidade da aula? É eu esclarecer, aclarar, para que você possa ler a letra da lei e ter uma visão além daquilo que está escrito. Show de bola? Principalmente aqui. Vamos começar. Eu sei como foi isso aqui na sua faculdade, tá? Eu sempre falo isso. Muita gente pode não ter tido tanta afinidade com o tributário, certo? Mas, esqueça isso. Esqueça isso, desbloqueie. Tributário é muito legal, a gente está falando aqui com um colega, principalmente no dia a dia, pessoal, é completamente diferente. Agora, você tem que passar na OAB. São 5 questões de direito tributário. Tem gente que fica por uma, tem gente que fica por 2, 3, ou seja o que for. Cara, isso aqui faz a diferença, tá? E é uma disciplina que se você pegar a lógica, cara, você vai graça na cara da OAB, certo? Mas aí eu preciso te desbloquear com relação a isso. Quem trabalha já em direito tributário, aqui tem gente já trabalhando, escritório, contadores, vida profissional é uma coisa, FGV é outra, tá? FGV, antes de reprovar, ela te humilha. Então, existe uma lógica para fazer provas, tá bom? Então, estamos trabalhando aqui. Então, vamos organizar, pessoal. Direito tributário, eu vou falar só um pouquinho, passar um negócio aqui para a gente poder atacar isso aqui, certo? Vamos organizar. Direito tributário é direito constitucional. Se é direito constitucional, está tudo basicamente na Constituição. Nós vamos cuidar do Código Tributário Nacional. Eu vou referir alguns artigos e eu vou explicar esses artigos, tá? Veja, o que é a tributação? Também simples. Você, possivelmente, se você morar em casa, em condomínio quer dizer, de casas, de prédios, você paga o condomínio lá daquela agremiação, né? Para quê? Para sustentar o condomínio, não é? Beleza, a gente vive num grande condomínio chamado Brasil. E aí a gente precisa custear esse condomínio. Existem regras, não é um cheque em branco, tá? Não, tem regra. Vamos lá, é tudo certinho. Se aconteceu, eu tenho que pagar, eu pago, mas também no limite que está lá escrito. Show de bola? Isso é direito tributário. Ponto. Só isso. É o financiamento deste condomínio. Então, pessoal, falando isso, eu estou partindo da Constituição, tá? Então, eu tenho lá como base de tudo a Constituição da República Federativa do Brasil, tá? Se tem algum colega que porventura esteja fazendo um outro momento, esteja novamente aqui com a gente, eu quero dizer que todas as apostilas estão 100% modificadas. Você pode até ver uma outra questão aqui repetida, mas é por quê? Porque eu achei que aquela questão me propiciaria trazer mais coisas aos senhores e às senhoras, tá certo? Mas tem coisa da Constituição, pessoal, até, do começo até o 250, tá? Aqui também. Estamos começando com isso, beleza. Falar de direito tributário é falar de direito constitucional. O que acontece, pessoal? A Constituição, ela traz limites, traz limitações. Se fizer sentido para você, você anota. Limitações à tributação, tá? À tributação. E outra coisa, pessoal, ela traz a competência tributária. Competência tributária. Vou explicar. Mas como competência tributária, você já vai anotar aí no seu caderno. Artigo 6º do CTN, tá? Na verdade, nós vamos ver no Código Tributário Nacional.
artigos 3º e 6º. Show. Eu, na minha faculdade, eu tinha muita dificuldade com algumas coisas, muitas coisas. E era interessante, eu chegar para o professor me fazia me sentir burro. Também porque não sabia responder, explicar. Tá? Mas o que acontece, pessoal? E possivelmente tenha acontecido isso na faculdade de vocês. Vocês lembram que são 5 espécies tributárias? Vamos aqui comigo. Alguém lembra? Ó, impostos, taxas, já a gente chega lá. Vamos aqui começar nos impostos, tá? Vou desenhar. Sim, vou desenhar. Qual é a lógica aqui? Olhem para mim um pouquinho. Olhem para mim aqui um pouquinho. O que acontece no imposto? No imposto, o Estado Brasil, ele pegou alguns fatos e disse: rapaz, se você praticar esses fatos, você me dá dinheiro. Pegou a visão? Farias, se você digitar no celular, você me dá dinheiro. Veja, eu peguei um fato da vida do Farias e disse: ó, se você praticar isso, você me dá dinheiro. Show de bola? Então, qual é a lógica do imposto, pessoal? Tá aqui. Você pratica um fato, o fato gerador, e aí você dá dinheiro para o Estado. E com esse dinheiro, o Estado, com relação ao imposto, tem aplicação livre. Aplicação livre. Aplicação deste dinheiro, pessoal. Show de bola? É o que a nossa mãe fazia. Se você for lá no quintal, você apanha. A minha mãe dizia muito comigo. Dava um fato e dava consequência. Veja, o que acontece no imposto? O Estado pega um fato da nossa vida, fato completamente aleatório, depois a gente vai ver. E o que acontece? A partir de hoje, se você fizer isso, você me dá uma parte desse dinheiro. Tá? Quando o dinheiro entra no cofre estatal, o que acontece? Aplicação livre. Pessoal, só para você visualizar, é com o dinheiro do imposto que os nossos governantes, eles concretizam o seu plano de governo. Porque o resto tudo é vinculado. Jorge, onde é que o cara, sei lá, aumenta a verba não sei de onde? Cara, aplicação livre, imposto. Certo? Então, ó, você pratica o fato. Se aquele fato que a gente vai ver está na lei, ok, você vai pagar uma parte para o Estado. Show de bola? Isso aqui, pessoal, está no artigo 145. Os impostos estão no artigo 145, inciso 1. Vou já para a questão, tá? Eu preciso de tudo isso. E outra coisa, se não der tempo hoje, dá na outra. Certo? Então, ó, tudo da Constituição. Aqui, 145, inciso 1. Show de bola. Olha cá, em seguida, já falaram, nós temos as taxas. Certo? As taxas, você vai ver, ela está no artigo 145, inciso 3º. Show de bola? Olha o que acontece, pessoal. Nós temos, você vai ver no 145, inciso 2º, desculpa, 145, inciso 2º, já vou ler tudo com vocês. 145.2, você vai ver que tem duas possibilidades de taxa. Pela prestação de serviço, ou simples disponibilização, ou pelo exercício do poder de polícia. Então, olha aqui no quadro. Veja, tá aqui o que acontece, ó. Tá aqui você, se liga no movimento aqui, ó. Tá aqui você, tá aqui o Estado. Não é desnecessário falar, quando eu falo Estado sentido amplo, tá? Não é o Estado do Ceará. Pelo amor de Deus. O que acontece? Olha aqui. Na taxa, o Estado faz algo para você. Ou seja, ou ele presta serviço, ou ele exerce o poder de polícia. Leia-se fiscalização para facilitar a nossa vida. Poder de polícia é fiscalização. Aí o que acontece? Fez isso? Ok. Eu vou te restituir. Eu vou pagar a taxa. Olha como é diferente. No imposto, você faz algo, tem nada relacionado ao Estado. Mas você praticou o fato, você paga para o Estado. Certo? Na taxa, o Estado faz algo com relação a você, duas coisas específicas, o quê?
presta serviço ou disponibiliza o serviço, ou então fiscalização. Em contrapartida, você vai pagar aquilo ali. Exemplo aqui em Fortaleza, né, tal da taxa do lixo. Aquilo é tributário. Recolhe o lixo, em contrapartida, você paga. Qual é a ideia da taxa? Jorge, esse valor aqui da taxa, pessoal, ela deve, em tese, corresponder aos limites do que foi prestado. Exemplo, o Estado, para prestar aquele serviço, para me fiscalizar, gastou R$150, por exemplo, para dar um alvará, 150, taxa, 150. Entendeu? É apenas a ideia da taxa é recomposição. Não é para o Estado ganhar dinheiro. Pegou a visão? Certo. Então, nós temos essas duas possibilidades. Artigo 145, inciso 2º. Continuando, pessoal, nós temos a contribuição de melhoria. Contribuição de melhoria. Tudo isso para fazer a primeira, tá? Contribuição de melhoria. O que acontece? Veja, na contribuição de melhoria, olha aqui, está aqui você, e você tem uma casa, tem um imóvel. Show de bola? Veja, aqui, pessoal, o Estado, olha para cá antes de anotar, o Estado, ele faz uma obra pública. Obra pública. O que acontece? Veja, o Estado usou esse dinheiro aqui para fazer uma obra pública, para beneficiar todo mundo. Veja, o gasto do Estado foi com a obra pública. Só que, se liga, esta obra pública valorizou o teu imóvel. Se liga? Impactou no valor do teu imóvel. Melhorou financeiramente o imóvel. Consequência, o que é que você vai fazer? Sabe essa valorização? Você vai restituir ao Estado. Está fazendo sentido? Pronto, olha que tranquilo. 3 espécies tributárias já foram vistas. O serviço público. Já a gente lê isso aqui. Show de bola? Para encerrar, nós temos, olha só, nós temos os empréstimos com contribuição de melhoria, está no 145 da Constituição, 145, inciso 3º. Nós temos, em seguida, senhoras e senhores, os empréstimos compulsórios. Empréstimos compulsórios. Uma contradição, né? Se é empréstimo compulsório, a gente deveria ter a possibilidade de aceitar ou não emprestar. O que acontece? Está aqui, ó, você, está aqui o Estado. Certo? Olha cá, qual é a ideia? Você empresta para o Estado e depois você... desculpa, ao contrário. Desculpa. Você empresta para o Estado e depois o Estado te devolve. Empréstimo compulsório. Veja, é compulsório, você é obrigado a emprestar para o Estado. E aí você empresta e dentro do prazo da lei, o Estado te devolve. Certo? Teve uma vez nas ações lá da coisa, das ações da Eletrobras. Das ações da Eletrobras. E no combustível também. Aquilo ali também. Então, justamente, não, era empréstimo compulsório. Que aí, inclusive... Não, mas o que aconteceu? A galera ele não devolveu. A galera foi a juízo e algumas pessoas obtiveram. Tá? Não, esse era da empréstimo compulsório. Nunca foi recebido. Se era compulsório. Não, era compulsório, era obrigado. Não, mas o que acontece? Já a gente chega lá. Que também pode ser contribuição de intervenção do meio econômico. Que aí ela serve para melhorar. Aqui tranquilo, né? E aí o que acontece, pessoal? Eu vou colocar aqui em cima. Devolve dentro do prazo. Certo? Claro do colo. Não, aquilo foi confisco.
Foi uma medida... Não. Não é empréstimo. Foi confisco para controle da inflação, né? Por uma medida provisória. Posso seguir aqui? O que acontece? Nós vamos ter, pessoal, as contribuições gerais. Aqui nós temos várias, tá? Mas vamos pegar a visão. O que acontece? Tá aqui você, tá aqui o Estado. Você faz aquele fato que está descrito na lei, certo? E é o que acontece? Você tem que pagar um valor para o Estado e ele, nós temos... O que acontece no imposto? Cadê o imposto? Não é aplicação livre? Aplicação específica. Aplicação específica. Exemplo, pessoal. Exemplo, Seguridade Social. Existem as contribuições para a Seguridade Social. Faça alguma coisa, por exemplo, eu estou empregando pessoas. Aí tem a minha contribuição patronal, digamos assim. A empresa paga, cai no cofre do Estado, o que é que ele faz? Ele financia a Seguridade Social. Tá certo? Qual é, então, a diferença do imposto para a contribuição geral? É na questão da destinação. Fechou? Certo. 148, empréstimo compulsório. 148, artigo 148. Contribuições gerais, nós temos no artigo 149. Tranquilo? Galera de casa, faz o print disso aí. Você termine aí seu caderno, ou então tire sei lá, foto, alguma coisa, para eu poder apagar só essa parte aí que está dos desenhos. Tá fazendo sentido, pessoal? Contribuição geral. Isso, aplicação de... Hoje a nossa aula é tributária, né? Nossas aulas, né? Você vai revisar. Próxima semana eu vou trazer mais matéria. Aí você vai estudar de hoje e estudar do sábado. Sábado subsequente, você vai estudar a de hoje, a do sábado seguinte e a subsequente. O nome disso, pessoal, é repetição espaçada, tá? Só passa assim. Sigo. Ok. O que acontece? Eu vou só apagar essas coisas, essas partes aqui, Já a gente vai para as questões. Confie em mim, a gente precisa disso. Não adianta chegar, resolver questões e a grande maioria, ou uma boa parte, boiar. Olha cá, já falei, qualquer coisa a gente responde online, ao vivo, a gente marca um meet, uma coisa. Olha cá. O que acontece aqui, pessoal? A Constituição, ela chega, são essas 5 espécies tributárias. Vocês podem cobrar União, Estados, DF, municípios. Ok. Aí, pessoal, ela especificou alguns. O que ela especificou? Principalmente os impostos. Então, olha cá. Ela trouxe os impostos da União. Esses estão aqui no artigo 153 da Constituição. Artigo 153. Deixa eu colocar aqui, deixa eu projetar aqui. Sempre que puder, pessoal, tragam o vadimécum. Jorge, é pesado. Sim, mas é só um dia na semana. Tu empurra pneu na academia, não traz um vadimécum? Olha aí, 153. 153 são os impostos da União. Está aqui na tela. Tá ruim, né, de enxergar? Agora dá? Olha aí. Pronto. Melhorou, né? Então, olha cá. Aqui são os impostos. Impostos, pessoal. Aquele negócio que você pratica o fato, e se você praticar aquele fato, você paga para o Estado, ele vai em aplicação livre. Tá? Então, impostos da União. Quais são? Importação, exportação,
renda, proventos, produto industrializado, operações de crédito, propriedade territorial rural, grandes fortunas. Veja aqui, inciso 8º, produção, extração, comercialização, importação de bens e serviços prejudiciais à saúde ou meio ambiente. Aqui é o tal do imposto seletivo, ou então o imposto do pecado, pessoal. Veja, a União tinha esses 7. Aí ganhou outro, tá? Vai cair na sua prova? Não tenha dúvidas. Mas qual é o mote aqui? Prejudicial à saúde e ao meio ambiente. A reforma tributária trouxe essa preocupação com a saúde e o meio ambiente, tá? Então, eu vou economizar o nosso tempo e aí você vai lá, principalmente, olhar o 150, inciso 8º, que é o imposto do pecado. Interessante, né? Sigo? Ok. Então, pessoal, em seguida, nós temos os impostos dos estados e do Distrito Federal. Onde eles estão? Estão no 155. Cuida comigo aqui no 155. Se é um artigo que eu estou colocando na lousa, artigo de leitura obrigatória na sua casa, hoje antes de dormir. Olha aqui, pessoal. Esse aqui eu vou anotar. Quais são os impostos? Eu vou usar a sigla aqui, tá? Leia comigo. Compete aos estados e ao DF instituir impostos sobre a transmissão, causa, mortes e doação. Ou seja, aquela transmissão de bens em razão da morte ou então alguém doando para outra pessoa. Quem tributa isso aqui é o Estado. Estado de Ceará, Estado de São Paulo. Então, eu vou usar a sigla, pode ser? ITCMD. Veja, em seguida, olha que doideira, operações relativas à circulação de mercadoria e sobre a prestação de serviços. Veja, dois serviços, transporte interestadual e de comunicação. O nome disso, pessoal, é o famoso ICMS. E depois, imposto sobre a propriedade de veículo automotor, IPVA, tá? Estado tem 3 o quê? Impostos. Sigo. Agora nós temos dos municípios e do Distrito Federal. Onde estão? Estão no artigo 156. Na tela comigo. 156. Olha cá. 156. Me acompanha aqui, Compete o quê? Aos municípios. Como é que está escrito aqui? Impostos dos municípios. Só que aí, você tem que ter em mente o seguinte. Artigo 32 da nossa Constituição. Leia aqui comigo o artigo 32. Cadê? Vamos direto aqui. Artigo 32 da Constituição. Se você está com o seu vadimeco, você olha no seu vadimeco e não aqui. O que é que diz o 32? É o endereço constitucional do Distrito Federal. Leia comigo. O Distrito Federal, o que é que tem aqui, Vedada sua divisão em municípios, né? Veja, o Distrito Federal é uma entidade federativa, mas ele não pode ser dividido em municípios. Jorge, Águas Claras, o que é aquilo? Cara, aquilo é uma divisão administrativa. Tá bom? O que acontece? Isso repercute lá no direito tributário. Anote aí, 147. O que é que diz o artigo 147? Olha cá, artigo 147. Posso ler? Tá ruim, né? Mas, lê aqui comigo. 147, tá? Dá para ver, né? 147. Competem à União em território federal os impostos estaduais. Veja, e se o território não for dividido em municípios, cumulativamente, os impostos municipais. Olha a parte final. Ao Distrito Federal cabem os impostos municipais.
Então, pessoal, se liga aqui, ó. Se você ler a Constituição, tem impostos dos municípios, mas também é do DF. Em razão do quê? Em razão do artigo 32 da Constituição, cumulado com o artigo 147. Isso aqui não cai, isso aqui despenca. Região, não é município, é região. Oi? No distrito, né? Região administrativa. Exatamente. Posso seguir aqui? Então, ó, vamos para o voltar para o 156. Ah, Jorge, aí esse vai e volta. É sim, você está estudando direito, algo codificado. Então, o código realmente a gente vai e volta. Se você trouxer o seu vade-mecum, fica mais fácil, não fica no tédio, certo? Ninguém nunca disse que direito era divertido para você ficar rindo toda a aula o tempo todo. Queria ser engraçado? Gostaria, pessoal, mas não consigo. Olha cá. Compete aos municípios, leia comigo, instituir impostos sobre propriedade predial territorial urbana. Posso usar a sigla? IPTU. Veja, transmissão intervivos entre duas pessoas vivas, a qualquer título, cuida de qual bem? Bem imóvel. Ou seja, é o ITBI. Veja, os dois envolvem bem imóvel, certo? Uma casinha, ó. Aqui, ó, chaminé, pronto. Comigo, inciso terceiro, serviços de qualquer natureza, não compreendidos aqueles do ICMS. Ou seja, ISS, Imposto sobre Serviços. Perceba aqui, pessoal, ó, onde está? Ó, nós temos o DF e o DF aqui, não é? Então, o DF cumula esses dois. Show de bola? Isso vai repercutir no nosso estudo de direito constitucional. O Distrito Federal, ele publica as leis distritais. Faz sentido? Essa lei distrital pode ser de sabor estadual ou sabor municipal. As leis emitidas pela Assembleia Legislativa do Estado do Ceará só têm sabor estadual. As leis editadas pela Câmara de Vereadores de Fortaleza só têm sabor municipal. DF edita leis distritais com sabor na competência estadual ou na competência municipal. Guarda isso, porque eu vou voltar a isso na aula de controle e constitucionalidade. Porque, a depender, se, ó, já antecipando, se a lei distrital for na competência estadual, eu posso chegar ao Supremo via ação direta de inconstitucionalidade. Agora, se é uma lei distrital na competência municipal, eu não posso. É a DPF. Pegou? Show. Guardou aqui. Pegou a visão aqui? Reforma tributária. Para simplificar a nossa vida, que é o que você vai precisar. Olha o que acontece, pessoal. Nós, em breve, nós teremos a unificação do ICMS, do ISS. Escuta, imposto, aqui tributa bens, né? Sobre bens, e aqui tributa o quê? Serviços. IBS. Filho dos dois, né? Show? IBS, cuida. Aqui, ó. É o imposto, vai ser criado por lei complementar. Lei complementar. E se é por lei complementar, quem que vai editar essa lei complementar? A União. Outros momentos eu faria, uma coisa de cada vez. Sobre bens e serviços. Bens e serviços. Certo? O que vai acontecer? Rapidinho. Nós temos aqui, que nós lemos o IPI, não é? Imposto sobre Produtos Industrializados. O que é que ele vai acontecer? Ele vai ser zerado para a grande maioria dos casos. Ele vai sobreviver apenas para produtos da Zona Franca de Manaus. Depois a gente volta nisso. Para os demais tributos, ele será zerado. Então, pessoal, veja se faz sentido eu dizer que a reforma tributária veio para unificar imposto de competência dos estados com um imposto de competência dos municípios.
a partir de uma lei complementar a ser editada pela União. Mas, quando for cobrado, ele vai para os dois. E, paralelamente a isso, na reforma tributária, o imposto da União, ele não vai morrer. Ele vai ser zerado para a grande maioria dos casos. Fez sentido? Agora só porque só vazou da frente de Manaus, cara. Para mantê-la viva, para mantê-la viva. Aí depois a gente volta nisso, Bernardo. Tá? Pessoal, sigo? Posso seguir? Não, isso aqui eu vou deixar. Isso aqui eu preciso para o resto das nossas questões. Show de bola? Fala, meu amigo. Competência única da União. Competência da União. Olha que doideira. Todos esses, cada um no seu quadrado, pessoal. A União tem esses aqui, né? É lei da União. A competência é da União, diz o artigo 6º. Aqui, ITCMD, ICMS, PVA, é competência do Estado do Ceará, por exemplo. Só lei estadual. Não tem como a União se meter nesses aqui. Aqui, IPTU do município de Fortaleza, não tem como a União se meter nisso. No entanto, com a reforma, vai ser uma lei da União, criando o IBS, a gente vai ver a CBS também, para o quê? Para todos. Aí você pergunta, Jorge, isso é bobagem? Não, cara. ISS, só para você ter uma noção, são mais de 5.500 municípios. São mais de 5.500 leis de ISS no Brasil. Cada estado tem a lei do ICMS. Cada estado tem uma lógica, é uma loucura trabalhar com ICMS. A partir de quando for criado, ser uma lei só para todo o Brasil. Mas o que acontece? Cada um vai poder dizer, meu percentual é esse. Pegou a visão? A regra... Isso. E tá tudo tranquilo, faz parte. Veja, aqui o Estado ele não baixa a cabeça para outro, não. Eu quero cobrar tanto de ICMS. Posso? Posso. O que eu não posso é trazer benefícios sem ouvir o outro. Mas agora, posso botar caro? Posso. Não, mas minha liberdade. Consequência, vai sair investidor do seu terreno. Do seu terreno não, do seu território. Ok. Pegou? Como é que é, meu amigo? Não deu para entender? Se o Estado ele vai ter que continuar tendo o direito de dizer qual é o meu percentual, mas a reforma tributária não veio para diminuir a carga tributária. Ela veio para simplificar. O nome disso, pessoal, custos de conformidade. É muito caro, cara. Muito caro. Uma empresa multinacional, então de abrangência nacional, ela tinha advogado específico, como é que é o ICMS do Ceará, como é que é o ICMS de São Paulo, como é que é isso aqui. Cara, a partir de então, um só. Sigo? Não, vai continuar. Vai continuar. Bora, pessoal. Vamos. Ok? O que acontece? Vocês lembram das regras do jogo, dos princípios, né? Princípio da legalidade, princípio da anterioridade, princípio da retroatividade, do não confisco. Anote aí. Ler artigo 150. Artigo 150 da Constituição. Posso? Na sua apostila. O princípio da anterioridade nonagesimal, previsto no artigo 150, inciso 3º, a linha C, da Constituição de 88, importante por trazer segurança para os contribuintes e permitir um planejamento tributário, não se aplica a todos os impostos. Lembre-se, à sua esquerda, são 5 espécies tributárias. A gente vai cuidar de uma exceção relacionada a com relação a imposto. Não se aplica a todos os impostos. Quanto aos impostos já instituídos pela União no quadro, ou seja, no 153, assinale a opção que apresenta aqueles que devem observar o princípio da anterioridade nonagesimal. Pessoal, bem para te salvar. 90 dias. Olha aqui, Jorge, me ajuda. Estou aqui para isso, no 150.
O 150, pessoal, veja o que é que tem aqui, ó. Aqui, ó, em cima, ó. 150. Das limitações. Tá ruim, Larissa. Das limitações ao poder de tributar. Certo? Ou seja, os limites, não é um cheque em branco. Tá? Então, ó, o que é que nós temos aqui? Inciso 1. Tem que ter lei para tudo. Lei, em sentido formal. Não, contrato nem à vontade. Ó, sou o presidente, amanheci, vou cobrar a galera. Sou governador, vou cobrar. Não. Tem que ter lei aprovada pelo parlamento. Princípio da legalidade. Certo? Então, ó, primeira limitação. Princípio da legalidade. Princípios. Princípio da legalidade. Preciso de lei, chapa. Onde está isso? Constituição 150, inciso 1. Certo? Veja o que é que está aqui, ó. Inciso 2. Preciso tratar todo mundo igual. Princípio da isonomia. Veja, eu estou facilitando sua vida, mas a sua parte eu não posso fazer, que é ler. Inciso 3, e aí você vem aqui comigo. Ó, leia aqui comigo, ó. Também não pode, leia, inciso 3, ó, cobrar tributos em relação a fatos geradores ocorridos antes da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado. O que é que o 3º está dizendo? Ó, foi editada a lei? Foi. Você só pode cobrar dali para frente. Fica vetado cobrar tributos com relação a fatos geradores anteriores à lei. Já viu esse princípio em algum lugar? Por exemplo, direito penal? Princípio da irretroatividade da lei penal? Princípio da irretroatividade da lei tributária. Ó, princípio da irretroatividade. Onde está isso? Artigo 150, inciso 3º, a linha A. Leia a B comigo, pessoal. Também não pode, se liga, cobrar tributos, aí é plural, são todos, no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicado a lei que os instituiu ou aumentou. Vem no quadro. O que é que ele está dizendo? A lei foi publicada em 2024. A gente chama isso de ano, né? Bom, sabe como é que eu posso chamar, dar um outro nome para o ano? Se liga. Exercício financeiro. Releia. Não pode cobrar tributos no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicado a lei que os instituiu ou aumentou. Posso reler, dando outro nome? Não pode cobrar tributos no mesmo ano em que tenha sido publicada a lei. Uma lei publicada em 2024, como regra, só pode ser aplicado em 2025. Essa lei está antes da aplicação? Tá? Veja, a lei foi publicada em 2024. Só posso cobrar em 2025. Essa lei está antes? Princípio da anterioridade. Princípio da anterioridade. Onde ele está? Artigo 150, inciso 3º, a linha B. Certo? Agora, pessoal, leia a C comigo. Pessoal, tá rápido, tá? Ah, desculpa. É porque eu também tô tomando. Ó, pessoal, desculpa, é porque foi 2 semestres em 40 minutos. 2 semestres da faculdade, 40 minutos. Leia aqui comigo. Eu também não posso. Veja, além desta garantia, eu também não posso cobrar antes decorrido 90 dias da data da publicação da lei e o fato gerador. Exatamente. Existe um distanciamento mínimo. Olha só, a Covid trouxe o distanciamento mínimo, né? Já tinha na Constituição. O que que tem, ó? Não basta esta garantia. Também é necessário que entre a publicação e a aplicação medeie um prazo de
90 dias. Ou seja, faz sentido eu dizer que existe uma anterioridade mínima? Faz? 90 também pode chamar de noventena? O princípio da anterioridade mínima ou noventena. Princípio da anterioridade mínima, nonagesimal ou da noventena. Você acabou de ver comigo. Isso está onde? No 150, inciso 3º, a linha C. Existem outros, mas a gente não vai cuidar deles agora. Certo? Letra da lei. Já está situado para vocês quem é quem. Show de bola? Como esse vadimeco que vocês têm? Vocês, quando passarem agora nessa primeira fase, vocês vão ter que comprar um vadimeco específico, então esse você pode riscar. Então, na sua casa, em cada artigo você coloca aqui, ó, 151, princípio da legalidade. Aqui é mínima, certo? Se Deus quiser, você vai comprar um vadimeco de direito constitucional. 3, inciso 3º, a linha C. Diga, minha amiga. Ó, com o maior prazer. Regra, é isso que eu estou falando, pessoal. Agora vamos organizar na mente de vocês. Esses princípios aqui, como é que vocês vão atacar isso aqui? A questão, chegar no dia da prova. Esses princípios eu tenho que pensar logo, para facilitar. Se aplicam a tudo isso. Todos eles você vai pensar. Segue a legalidade, segue a isonomia, segue a retroatividade e segue as anterioridades. Tudo. Podemos fazer isso? Pontualmente, existem exceções. Que é o que cai na sua prova. Minha amiga me perguntou, Jorge, o princípio da anterioridade. São duas, na verdade, são duas sacadas. Uma lei foi publicada no ano, é no ano seguinte. Regra. Agora, quando no ano seguinte? No mínimo 90 dias. Perceba, Jorge, eu posso publicar uma lei em 30 de dezembro? Pode. Quando é que ela vai ser aplicada? 2024, 2025. Quando? Daqui a 90 dias. Daqui a 90 dias. Entendeu? Ora, só para você ver. Se o governo quer começar o ano, só para você visualizar, quer começar o ano, publicação. Publicação se confunde com vigência, não confunda com eficácia. Olha só para você ver, tá? Se um governo quer começar um ano já com todas as leis sendo aplicadas, tributárias, ele tem que publicar 30 dias antes do dia 1º, concorda? Ou seja, até dia 2 de outubro. Percebeu? Que de 2 de outubro para dia 1º dá 90 dias. Por isso que às vezes ele corre para bater outubro tudo. Agora, à medida que ele vai entrando no final do ano, o distanciamento mínimo também vai sendo observado. Show de bola? Então, para organizar na sua mente, para você fazer a sua prova da OAB. Regra geral, eu aplico todos esses princípios a todos os tributos. Facilita assim? Tá. Então, o que a gente vai trabalhar? As exceções. As exceções. E o que acontece? Nós temos exceções, pessoal. Olha para cá, algumas exceções com relação à legalidade e com relação às anterioridades. Perceba, não são todos. E o que é que eu tenho? Olha para cá. Posso pagar isso aqui? Está fazendo sentido eu destacar quais são os princípios que serão relativizados? Quais são? Legalidade, anterioridade de exercício e anterioridade nonagesimal. Agora também para facilitar a sua vida. De saída, só imposto da União. Nós temos exceções apenas com relação a 3 princípios. E são impostos de quem? Da União. Para facilitar também, quais impostos? Imposto de importação, imposto de exportação
Veja, já ouviram falar nesse imposto sobre operações financeiras, IOF, e mais, ó, imposto sobre produtos industrializados. Olha só, pessoal, que tranquilo. O que é que você precisa memorizar? Da União, 4 impostos. O quê? Imposto de importação, imposto de exportação, ou seja, comércio exterior, bancos e indústria. Faz sentido? Fica melhor? Então, ó, aqui, relacionado à exportação, o barquinho aqui, o IOF, os bancos, e o IPI, a indústria. Veja se facilita visualmente. Posso? Ok. Já ouviram falar em alíquota? O que é alíquota, pessoal? Veja, é o percentual. Normalmente você vai a um bar e às vezes paga a gorjeta, né? Normalmente é 10%, né? A gorjeta vem numa alíquota de 10%. A tributação também é sempre um percentual, sempre alíquota. Qual é a utilidade de eu estar falando isso para você? A União, olha para cá, a União, ela pode alterar o quê? A alíquota, o percentual desses 4 impostos. Não precisa de lei para fazer isso. O presidente da República, ele pode, por simples canetada, ele pode diminuir a alíquota e aumentar a alíquota do imposto de importação, do imposto de exportação, do IOF e do IPI. Tá? Então, olha só, a alíquota, veja, deixa eu colocar aqui, a alíquota desses tributos, olha para cá, ela pode ser diminuída e aumentada. Não precisa de lei. Olha, sem necessidade de lei. Pode, por exemplo, por simples decreto do presidente. Tá fazendo sentido, meus amigos? Ok. A pergunta é, ó, se não precisa de lei, concorda que é uma exceção à legalidade? O que? Mexer na alíquota. Outra coisa, pessoal, é quando isso se aplica. A aplicação. Quando se aplica? Olhem para cá, antes de anotar. Diminuir a alíquota. É bom para a gente? É bom? Lógico. Então, quando é que você quer essa redução? Quer esperar ou quer que seja imediato? Imediato. Então, olha para cá. A redução da alíquota por ato do presidente é imediato. Baixou hoje a alíquota do atum, sei lá, seja o que for, que eu estou com fome. Zerou. Se aplica nas importações de hoje. Aumentou. Quando é que se aplica agora? Veja, duas coisas. Veja, se eu estou com relação a IOF, se eu estou com relação à importação e com relação à exportação, o aumento também é imediato. Show de bola? Agora, Jorge, e com relação ao IPI, o aumento tem que esperar 90 dias. Calma. É 1 ano em 10 minutos. Vamos aqui. Organizando a mente, para fazer, lógico, o seu estudo. Existem princípios no direito tributário, assim como tem princípios no direito penal e direito do trabalho, né? Ok. Vamos agora à aplicação desses princípios, que estão no 150.
Então, eu vou usar esses princípios, colocar na minha cabeça, que eu vou usar para todas as espécies tributárias. Ok, fica fácil organizar assim. Mas tem exceções. Então, é mais fácil dizer que tudo se aplica a tudo, com ressalvo de algumas exceções pontuais. Essa exceção que a gente está estudando diz respeito aos impostos da União. Aqueles 8, pessoal. E eu estou dizendo que daqueles 8, 4 têm exceção. Exceção à legalidade e à anterioridade. Que exceção? Tudo. O presidente pode mexer em tudo? Não, cara. Apenas no percentual da importação, da exportação, do IOF e do IPI. Se ele pode tacar um decreto, uma portaria, ele pode diminuir sem aprovação do Congresso Nacional. Quando fala isso, exceção à legalidade, não precisa instar o Congresso Nacional. Cara, reduziu, é imediato. Se houve a redução, por decreto, por exemplo, essa aplicação é imediata. Jorge, ele aumentou. Aumentou onde? Na importação, na exportação, no IOF, é imediato também. Agora, no IPI, ele aumentou. Calma, tem que esperar 90 dias. Fez sentido, pessoal? Se fez sentido, vamos responder. Graças a Deus, a primeira. Isso. A indústria tem 90 dias para se readaptar. Olha que legal. O importador, exportador, não. Nem banco, mas a indústria tem. Se diminui para a indústria, maravilhoso, é imediato. Agora, restabeleceu. Cara, dá um fôlego aí, 90 dias. Quem empreende sabe aqui o que é o sufoco. Então, agora, comigo, relendo, tá? Como você vai fazer no dia da prova? Você vai ler a primeira vez, depois vai reler. Por quê? Isso aqui é uma codificação que você precisa tirar informação. Então, de preferência, na sua apostila, riscando, interagindo com a questão, pessoal. Vai lá. O princípio da anterioridade nonagesimal, aquela história de esperar 90 dias, previsto no 150, inciso terceiro, a linha C, que você já tem no seu caderno. Importante, veja, por trazer segurança para você e permitir que você se planeje. Planejamento tributário. Não se aplica a todos os impostos. Concorda com isso? Concordo, olha que maravilha. Quanto aos impostos já instituídos por quem? Pela União, assinale a opção que apresenta aqueles que devem observar a anterioridade nonagesimal. Ou seja, que tem que aguardar os 90 dias. Aí é que vem a minha proposta para você memorizar. IPI, o imposto sobre produto industrializado, precisa esperar 90 dias? Precisa. Ok? Opa. O imposto sobre a propriedade territorial rural, o ITR, precisa observar 90 dias? A questão é, eu trouxe ele como exceção aqui? Então precisa. Pegou? Se não está aqui listado como exceção, se aplica todo. Repetindo então, o IPI diz a questão A. Precisa esperar 90 dias? Precisa. Em algum momento precisa. Na redução não precisa, mas no aumento precisa. Então, ele precisa. O ITR precisa? Está como exceção? Não. Então precisa. Resposta da primeira? A de amor, meu povo. A de alegria. A de aprovação. A de segunda fase inconstitucional. Ressalvando, obviamente, as preferências em trabalho com o tio, né? Eu estou no curso que mais aprova em Direito do Trabalho, recomendando apenas para aqueles que não queiram ser aprovados com o tio, que dê a chance para o professor em Direito. Que é, meu amigo? Vamos lá aqui, meu amigo. Não. A pergunta é, eu trouxe o ITR como exceção? Então ele se cai na regra geral. Melhorou? Minha proposta então, minha amiga, eu sei que eu demorei um pouquinho, mas cara, isso aqui é necessário para contextualizar você e você responder comigo. Mas, basicamente, exceções à legalidade e anterioridade, esses 4. Ponto. Todos os impostos que não forem da União são reduzidos. Sim. Não, e os outros também, impostos da União também. Tá? Show de bola? Segunda.
Analise o seguinte enunciado normativo da Constituição Federal e responda o que se pede. Compete, 184 da Constituição. Leia na sua apostila. Compete à União desapropriar por interesse social, para fins de reforma agrária, o imóvel rural que não esteja cumprindo a sua função social, mediante prévia e justa indenização em títulos da dívida agrária, com cláusula de preservação do valor real, resgatáveis no prazo de até 20 anos a partir do segundo ano de sua emissão, e cuja utilização será definida em lei. Aí ele transcreve o parágrafo 5º da Constituição. O que é que ele está dizendo? São isentos de impostos federais, estaduais, municipais, as operações de transferência de imóveis desapropriados para fins de reforma agrária. Na doutrina, o enunciado previsto no parágrafo 5º do artigo 184 da Constituição corresponde ao quê? Pessoal, também de maneira agora bem direta. Se a Constituição está dizendo, ó, nesse caso, essa pessoa não vai pagar, ou então, nesta situação, não haverá pagamento de tributo, aquilo é imunidade. A Constituição, você tomou vacina da gripe? Se você tomou vacina da gripe, você fez o quê? Você se imunizou, né? Olha para mim, a Constituição imuniza contra o sono algumas pessoas. A Constituição chega, ó, imunizando determinadas pessoas, situações ou coisas. Essa pessoa não vai pagar tributo. Então, ela está imunizada. Veja, a Constituição é um texto político, não é um texto técnico. São isentas. Se está na Constituição, não é isenção, é imunidade. Jorge, qual a diferença de isenção e imunidade? Rapaz, a diferença, no final das coisas, não há pagamento do tributo. A diferença está onde institui, quem institui. Imunidade, pessoal, é a Constituição. Isenção é a lei. George, utilidade prática disso. Se eu quero mexer na imunidade, é emenda à Constituição. Se eu quero mexer na isenção, basta uma lei alterando a lei que isenta. Isenção para PCD, do IPI, é uma lei da União. Ela diz, ó, não quero que pague IPI aqui. Isenção do imposto de renda para a pessoa aposentada que tem câncer. É uma lei da União dizendo, ó, não quero que essa galera pague. A União pode retirar? Pode. É o que, Jorge? É uma isenção. Então, basta que ela edite uma lei, revogando a lei que deu a isenção. Jorge, imunidade das igrejas. Eu posso mexer? Pode ampliar. O que aconteceu na reforma tributária? Se a imunidade, pessoal, está onde? Está na Constituição. Para eu mexer, pode ser por lei? Não, tem que ser emenda à Constituição. Pegou a visão? Então, a resposta também há de amor. Quem quer que eu repita? De buenas, né? Exatamente. A Constituição errou aí. Imunidade é norma constitucional. A imunidade é por norma constitucional. Olha cá, pessoal. A imunidade não é a seringa aqui? Lembra esse? Tá olhando para mim? A imunidade é a seringa. Eu estou fazendo que letra? C. Então a imunidade está onde? Na Constituição. Tá? Não é possível. Assim dá, né? Pessoal, só uma pausazinha, sem sair da sala, tá? Só se levante um pouquinho, se estique aí. Vai lá, mude um pouquinho de posição. Aí já foi um Pomodoro aí de 1 hora. Vocês conhecem a técnica do Pomodoro? Pegar o seu estudo em tempos de determinado tempo, tá? Você fragmenta seu estudo. 100% de foco, determinado tempo, 25 minutos, 40 minutos, depois para, levanta, vai fazer o que vai e depois volta. Constitucionais. Todas. Não, se o Estado trouxer na Constituição, veja, imunidade é a Constituição da República.
Se está na Constituição do Estado, é isenção. Sim. A imunidade é na Constituição da República. Constituição da República. Exatamente. Exatamente. que aí é modificado por lei. Exatamente. Que é local. É local. Se mexeu, se esticou. Se mexeu, se esticou. Podemos voltar? Já já vocês vão almoçar. Ó, meu povo, pelo amor de Deus, um almoço leve, tá? Porque... Viu, Farias? É. Terceira, vai. As imunidades tributárias. Olha só que legal. Aí, aí, Bernardo. Diz que vai já, Bernardo. Terceira, as imunidades tributárias são mecanismos constitucionais, ou seja, porque a imunidade está na Constituição, de salvaguarda de relevantes valores e interesses sociais. Acerca da sistemática das imunidades tributárias em nosso ordenamento jurídico, assinale a opção correta. Aí você vai colocar aí do lado, ver artigo 150, inciso 6º da Constituição. Este que está aqui na tela, no quadro. Olha aqui, ó, pessoal. O artigo 150, tá? Da Constituição. Ó, eu estou indo para o inciso 6º. Eu vou ampliar aqui o inciso 6º. Instituir impostos. Olha, o que é que está dizendo o caput? Ó, na cabeça. Na parte final, ó. É o quê? É vedado. É proibido. Inciso 6º diz o quê? Instituir, ou seja, cobrar impostos. Vem aqui comigo. São quantas espécies tributárias? 5. O inciso 6º está falando de todas ou está especificando uma? Está cuidando apenas de impostos. Das 5, ela está trazendo uma imunidade para imposto. Está, olha para cá, imunizando algumas pessoas ou algumas situações. Olha aqui. A linha A. Fica proibido cobrar imposto uns dos outros. Ó, a União, Estados, DF e municípios. Ela não pode cobrar imposto dos estados, não pode cobrar imposto dos municípios, não pode cobrar dos municípios. O estado não pode cobrar da União e vice-versa. Aqui é a imunidade recíproca. O município de Fortaleza não pode cobrar IPTU do prédio da Justiça Federal aqui no Ceará. Por quê? Porque fica proibida a cobrança de imposto. A gente viu lá, ó, o IPTU é do município. Show de bola? Veja, a linha B. Não pode haver cobrança de imposto. Sobre quem? Entidades religiosas, templos de qualquer culto, inclusive suas organizações assistenciais e beneficentes. Olha aqui, no finalzinho, redação dada por quem? Emenda Constitucional 132. Isso é reforma tributária. Vai cair isso aqui? É possível. Olha cá, não pode cobrar imposto, pessoal, de entidade religiosa. Qual foi a reforma? O que ela fez? Ela trouxe isso aqui, ó. Se a igreja tem alguma entidade beneficente criada por ela, a imunidade da igreja beneficia esta entidade. Certo? E olha cá, entidades religiosas, qualquer religião, tá? Aquela unidade não vai pagar imposto. Jorge, precisa pagar alvará de funcionamento? Precisa, porque alvará é taxa. O que está imunizado é
imposto. Tá? E o clichê já chegou ao Supremo, maçonaria não é entidade religiosa, logo não se beneficia desta imunidade. Noutra forma de dizer, é possível cobrar imposto da maçonaria. Sigo. C. Outra imunidade. Também está imune o patrimônio, a renda ou serviço de quem? Do partido político. Inclusive a fundação instituída por esse partido político. Lê aqui, entidade sindical de quem? Dos trabalhadores ou dos empregadores? Dos trabalhadores. Sigo. Das instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei. Olha que doideira. A linha D também tem imunidade. Leia comigo. Livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão. Lembre-se, pessoal, essa redação aqui é de 88, na época que tinha papel. Jorge, o livro digital tem imunidade? Sim. Esta imunidade aqui beneficia o livro digital. Ó, livro digital pode cair na sua prova como e-book. Como é que eu leio o livro digital? Enfiando na minha cabeça? Ou eu preciso de um aparelhinho para lê-lo? Preciso de um aparelhinho. Esse aparelhinho, segundo o Supremo, que você vai ler assim na sua prova, também tem imunidade, tá? O livro digital tem imunidade para imposto e o leitor digital também tem. Show de bola isso aqui? Faz sentido para você? Então você compreendeu a súmula vinculante número 50. É reader, é reader. Tá bem claro aqui? O Supremo interpretando isso aqui, dando uma interpretação atualizada, ele diz, a imunidade não se fica no papel. Também beneficia o livro digital, o leitor digital. O álbum de figurinha também. Exatamente. Mas, teu nome? Lorena. Obrigado, Lorena, pela sua intervenção. Pessoal, olha cá. Todo mundo conhece o Kindle, que é o leitor digital da Amazon, né? Tá. Veja, mas, Jorge, eu posso ler livro digital no meu tablet. Tablet não se confunde com o Kindle, né? Quem é que tem imunidade? O Kindle. Não é o tablet. Porque o Supremo falou, o tablet serve para outras coisas. Eu quero empolgar, eu quero beneficiar a cultura. Então, o que é que... Exatamente. Pegou? É a ressalva da súmula vinculante. Por fim, pessoal, aqui nós temos, ó, outra imunidade. O aparelhinho que você lê. Fonograma, a linha E. Fonograma e videofonograma musicais produzidos no Brasil, contendo obras musicais ou litero-musicais, veja, de autores brasileiros. É para prestigiar o brasileiro. E ou obras em geral interpretadas por artistas brasileiros, como suporte material ou arquivo digital que os contenham, salvo na etapa de replicação industrial. Ou seja, tem imunidade até a produção. Mas depois que vai multiplicar aquilo ali, os discos, tá voltando, né? O vinil, tudo aquilo ali, aquilo não tem imunidade. Agora, o artista está produzindo a sua obra. Ali tem imunidade. Mas qual artista? O brasileiro. Tá? Coldplay veio para o Brasil interpretar Chimbinha. Coldplay tem imunidade? Não, porque é para o artista brasileiro. Tá? Volte para a questão comigo. Diga, meu amigo. Ele não é artista. Ele não é artista brasileiro. Ele não é artista brasileiro, né? Então, depois de tudo isso, questão 3. As imunidades tributárias
são mecanismos constitucionais de salvaguarda de relevantes valores e interesses sociais, acerca da sistemática das imunidades tributárias em nosso ordenamento jurídico. Me diga aí a opção correta. A. As entidades religiosas, para gozarem da imunidade tributária de impostos, necessitam aplicar integralmente no Brasil os seus recursos para a manutenção dos seus objetivos institucionais? Pessoal, aqui, em algum momento, ó, na B, em algum momento, a Constituição fala nos termos da lei? Ou ela simplesmente imuniza? Ela imuniza, norma de eficácia imediata, geral e ampla. Qual é o erro da A? Essa parte final, tá? Que ela traz uma condição. Então, risca a partir do necessitam. É a parte errada da assertiva. Seguindo. B. As entidades beneficentes, não é beneficiente, pelo amor de Deus. As entidades beneficentes de assistência social na área educacional, devidamente reconhecida como os tais, atendidos os requisitos da lei, podem gozar de imunidade tributária de contribuições para a Seguridade Social? Artigo 195, parágrafo 7º. Ó, 195, Jorge, o que é 195? São as contribuições para a Seguridade Social. Veja objetivamente já o parágrafo 7º. E olha que legal. O que está escrito aqui? São isentos. É isenção ou é imunidade? Se está na Constituição. É imunidade. É outra passagem que a Constituição erra. Isso é imunidade. E quem é que está imune de contribuição social? Olha aqui, ó. As entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei. Releia a B comigo. Entidades beneficentes de assistência social na área educacional, devidamente reconhecidas como tais, atendidos os requisitos da lei, podem gozar da imunidade tributária de contribuições para a Seguridade Social? Sim. Então a resposta é a B. Coloque aí do lado, artigo 195, parágrafo 7º. É a B de bola. Essa questão é legal. Vamos continuar nela para ver o erro. O que é que diz a C, senhoras e senhores? O sindicato de empregadores gozam de imunidade tributária referente aos impostos incidentes sobre suas sedes. Qual é o erro? Quem é que tem imunidade? Trabalhador. Então risca aí, ó, empregadores. Diz a D. O IPTU deverá incidir sobre os imóveis de propriedade de partido político quando estes alugarem tais imóveis a pessoas físicas para os fins residenciais? Ó, volta aqui, ó. Você concorda comigo que o 150 dá imunidade para os partidos políticos? Nós vimos isso, né? Mas o que a questão está perguntando? O partido político, se ele estiver no imóvel, não tem dúvida, tem imunidade. Agora, qual é o contexto aqui da questão? Alugou para uma pessoa. Esta imunidade cai? Pergunta é, diz o Supremo, que aí é o que está subentendido. Se o partido aluga, mas ele utiliza aquele dinheiro para os seus fins, a imunidade continua. Pegou? A mesma coisa da igreja, seja o que for. Qual é o erro aqui? É, risca. Deverá incidir. É o erro, né? Não incide. Alguém ia falar? Pode falar, meu amigo. Mas é que tá, o Supremo disse que no silêncio, você subentende que está. O Supremo, quando ele interpretou isso, ele diz, beleza, é o partido, é a igreja que tem que provar ou é o fisco que tem que ir atrás? Aí o Supremo falou, é o fisco. Então, subentende que está tudo ok. Isso. Não. É a questão. Teu nome, meu amigo? Adilton. Então, assim, a igreja alugou. Subentende que está tudo nos conformes. Show de bola?
Se fosse desvinculado, Ah? se fosse desvinculado. Isso. Quarta. Vamos lá. Caiu uma panela aí, Farias. Quarta, sociedade de economia mista estadual, que presta serviço público essencial, mas com ações negociadas em bolsa de valores e que distribui lucros a seus acionistas privados, arrenda, nome bonito para alugar, imóvel de propriedade da União, para o desempenho de sua atividade fim. Contudo, foi surpreendida com a cobrança contra si por parte do município Alfa, em que está situado o imóvel arrendado, de Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana, IPTU, referente ao imóvel arrendado. Diante desse cenário, e à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, assinale a afirmativa correta. Pessoal, isso aqui, ó, a gente tem que voltar para o artigo 150, e você vai anotar aí, artigo 150, parágrafo 3º. Parágrafo 3º. O que é que diz o 150, parágrafo 3º? Pega aqui a visão para a gente vai já parar, tá? E daqui a pouco para. O que que acontece? Aqui no inciso 6º, a linha A, ó, olha o caput. O caput está falando da União, dos estados, do DF, dos municípios, né? Essa aqui é a chamada administração direta. Só que você sabe que essa galera aqui cria outras pessoas jurídicas, criam as autarquias, né? Criam entidades da iniciativa privada, que é a administração indireta. A pergunta que eu quero fazer para vocês responderem tranquilamente. Quem tem essa imunidade? É só a União, só a galera da administração direta? Ou o pessoal da administração indireta também tem? Direta e indireta tem. Ou seja, o INSS, a autarquia INSS, tem imunidade. Ela não paga IPTU pelo seu prédio. Show de bola? Só que o que acontece? Lembre-se, aqui nessa galera da administração indireta, tem gente que foi criada para concorrer com a iniciativa privada. Exemplo, pessoal, Caixa Econômica Federal. Foi criada pela União para concorrer com os bancos. A Caixa concorre com o Bradesco, com o Itaú, Santander, não é? Veja, diz a Constituição, se é algo criado pelo Estado, mas está concorrendo com a iniciativa privada, não tem imunidade. Faz sentido? Porque seria uma concorrência desleal, né? Beleza, beleza. Se está lá na iniciativa privada e está concorrendo, tem que pagar. Mas se está na iniciativa privada lá prestando um serviço público, tem imunidade. Por quê? Porque está prestando um serviço público. Faz sentido? Essa questão que está na sua apostila foi um caso analisado pelo Supremo. Qual é o contexto? Uma sociedade de economia mista. Se é economia mista, pessoal, tem dinheiro público e privado. Show? Aí o que ela fala? Que presta serviço público essencial. Então, está prestando serviço público essencial, você já pensaria, pô, está prestando serviço público, não está concorrendo com a iniciativa privada. Então, minha tendência é dar imunidade. Só que o que acontece? Chegou o Supremo, com ações negociadas em bolsa de valores. A galera da iniciativa privada, e esse caso, só para você ver, estava na bolsa de valores de Nova York. Era gringo ganhando dinheiro com essa empresa. E ela queria imunidade. O Supremo falou, não, paizinho. Presta serviço público essencial? Sim. Mas tem ações listadas em bolsa, dando dinheiro para investidor? Não tem imunidade, não. Hã? Quer? Não. Quem é investidor queria, né? Fez sentido, pessoal? Aí o Supremo, nesse caso, negou a imunidade. Objetivamente, a quarta está no A. O fato de um imóvel da União estar arrendado, alugado
a uma empresa estatal, olha a parte, que distribui lucros a acionistas privados, autoriza a cobrança deste IPTU contra a União, a qual poderá repassar o valor do tributo a XYZ por via contratual. Petrobras paga tudo. Diga, meu irmão. Que distribui. Daria, teria. A peculiaridade foi essa. E a concorrência? Isso. Inciso terceiro. Ó, pessoal, veja, nós viemos até a quarta, né? E veja como está na sua apostila. Logo em seguida já é reforma tributária, tá? Lembrando, eu me estiquei um pouco mais hoje, doutrinariamente falando, com a exposição, para eu não mais voltar nas outras aulas. Não, eu sei, não, eu vou voltar. Mas esse tempo que eu consumi não será consumido nas aulas, nas outras, tá? Então, na próxima aula, a gente já começa aqui, eu já começo respondendo. Nos momentos que for necessário explicar, eu explico. Show de bola? Hã? A C. Isso. Eu falei, ela antes de reprovar, ela humilha. É 1 hora que a gente volta, né? Pessoal, um excelente almoço para vocês. Até daqui a pouco.